Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar, para a glória de Deus. Jacó estava estressada, mas mesmo nessa difícil situação, Deus foi até ele de maneira poderosa e redentora. É quase sempre assim que funciona. Algumas vezes os problemas e atenções e o estresse da vida simplesmente nos esmagam e não vemos possibilidade de fuga. De repente Deus está ali trazendo paz em nossos servos tensos e calma perturbadas. De modo surpreendente, podemos encontrar Deus no lugar inesperado do estresse. Podemos encontrar Deus no lugar inesperado do sofrimento. Parece fácil encontrar Deus nos lugares bonitos, sagrados ou aquelas situações quando as coisas estão indo a nosso favor. Mas a verdade é que Deus nunca está mais próximo de nós do que quando estamos sofrendo. Veja ou outra, ouvimos pessoas dizer: esta é uma coisa mais difícil pelo qual já passei, mas tenho certeza de que o Senhor está na situação. Conta-se que certas vezes um menino disse o seguinte: por que todas as vitaminas estão na espinafre e não no sorvete onde deveria estar? O que alguém respondeu: não sei, temos de perguntar a Deus sobre isso. Mas as vitaminas estão no espinafre e Deus está singular, especialmente conosco no deserto do sofrimento. Descobrimos Deus tão poderosamente no lugar inesperado do sofrimento. Deus é assim, um pai amoroso que quer ficar perto dos filhos, especialmente quando eles sofrem. Deus pode ser encontrado no altar da igreja, Deus pode ser encontrado nas escrituras, Deus pode ser encontrado na oração, no serviço de adoração, na escola dominical, nos retiros espirituais, mas ele pode ser também encontrado nos lugares inesperados do estresse, do sofrimento e do desapontamento. Na verdade, Deus está também nesse lugar. E podemos ter certeza de que até esse lugar podemos pedir a força de Deus. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso, grande Deus. Além de que já foi explicado no ponto acima, é importante rever mais conselhos para curar as crises e o esgotamento das o ministro é afligido. Eu, por algumas experiências próprias, diria que é muito bom, importante fazer exercício diretamente, como caminhada, alongamento, esteira, etc. Outra dica importante é o descanso suficiente. Muito ministro, pastor, acha que para ter uma boa aceitação ou para que as pessoas percebam que ele trabalha muito, acaba por dormir tarde e acordar muito cedo, como se isso tivesse alguma alteração ou favorecimento ministerial. Não estou com isso dizendo que o pastor acorde 10 horas da manhã todos os dias, mas se precisa, que mal tem. Quero dar o meu testemunho particular com relação a este assunto. Quando entrei para o Ministério Pastoral Integral, me sentia muito mal por estar em casa, por meus vizinhos me ver em casa, e me sentia como se eu fosse um desocupado, aguardando um sinal, visita, oração ou aconselhamento para trabalhar. Isso me incomodava muito. Às vezes chegava tarde da igreja por estar atendendo alguém. Ia dormir por volta da 1 hora da manhã. E quando meu telefone tocava por volta das 7 ou 8 horas, jamais permitia que alguém falasse que estava descansando. Vivi muito tempo assim, quando viagem em missões, quanto cursos, seminários e conferências que participei, fora as palestras, curso e simpósio, por mim ministrada. E quando chegava cansado, fadigado, exausto após as horas de viagem e por ficar horas em pé ministrando, ainda tinha vergonha de que alguém aparecesse em casa e me telefonasse. Atendia muitas vezes, não porque queria, mas pela vergonha de que a pessoa soubesse que eu estava descansando ou dormindo. Mas com o tempo vi que isto era uma grande bobagem e que ainda que alguém não conheça o ministério pastoral como um trabalho árduo, só nós pastores e líderes sabemos da luta e dificuldades e das bênçãos e satisfações que este maravilhoso ministério nos congratula. Hoje, como esposo, pai, pastor, professor e escritor, diria um pouco mais experiente. Falo aquele que ao ler esta linha, se identificando com elas, sabe que não vale a pena desgastar-se assim. Minha dica de outro é que descanse o suficiente, tire férias, identifique prioridade. Creia que estas sugestões contribuirão para a recuperação e cura das crises pastorais. Mas às vezes a raiz é um pouco mais profunda. Qual de nós não separou um tempo para relaxar,
descobriu que não conseguiu em razão de um importuno senso de culpa ou fracasso? Como podemos experimentar as férias e desconfiamos que o membro da liderança minará nossa autoridade enquanto estamos fora? Quero dizer a você que há um caminho mais seguro para que possamos vencer as crises e todo tipo de esgotamento físico, e mental e espiritual. Precisamos ser controlados de dentro para fora, não o contrário. Temos de estar satisfeitos fazendo a vontade de Deus sem depender da opinião dos homens. Isso pode exigir que nos afaste de tudo para um retiro de uma semana, ou mesmo por um tempo para nos reorganizarmos. É nesse mundo interior e na quietude que nos encontraremos com Deus. E por fim encontraremos a resposta. As crises e esgotamento podem ser lembrete para o desenvolvimento do nosso mundo interior. Gastar tempo na quietude diante do Senhor e impedir a direção dele para aquele que áreas de negligências e fracasso podem significar experiência de que precisamos. Talvez os pastores que aceitam convites em demasia descubra que não foram chamados para salvar o mundo. Não precisam viver para satisfazer a expectativa da nossa congregação ou igreja. Podemos ficar satisfeitos e servir com fidelidade dentro do limite dos nossos dons e habilidades. Martin Lloyd Jones diz: não permita que a sua alegria dependa das pregações, porque chegou o dia em que não poderá mais pregar. Enquanto sua alegria é em Deus, pois Ele está com você até o fim. Outra forma de se combater crise e esgotamento da forma eficaz é confidenciar com um amigo íntimo. Todo pastor ou líder precisa ter várias pessoas e talvez fora da congregação com quem possa ser aberto e sincero sobre sua luta. Aprendi isso quando estava passando por uma grande luta. E então, naquele momento de solidão, resolvi telefonar para um líder que tínhamos em nossa igreja. Fomos numa pizzaria, tomamos um refrigerante, então eu disse a ele o motivo de estarmos ali. Ele ouviu, não muito tempo, mas após a conversa levei-o de volta para casa. Notei que esse líder havia mudado muito em nosso relacionamento após a conversa. Tornou-se frio e quase não nos falava mais. Então fui até ele e perguntei o que havia acontecido, que depois da nossa conversa, onde falei a ele das dificuldades que estava passando ministerialmente, e ele se afastou por completo. Sua esposa foi curiosa, disse-me ele que, como não pode me ajudar, achou melhor se afastar para não atrapalhar. Resposta de quem não sabe o que é ser amigo. Como bem observou o sábio Salomão, em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Provérbio capítulo 17, versículo 17. Através desse episódio aprendi duas coisas importantes. Nos dias em que estamos instáveis emocionalmente, tudo parece distorcido, e por isso precisamos saber quem recorrer. Precisamos ver as coisas sobre a perspectiva de uma pessoa equilibrada e muito amiga. Bem-aventurado é o pastor que pode se abrir com pelo menos alguns amigos quando está passando por trevas emocionais. Muitos pastores precisam experimentar novamente o poder de Deus em seu íntimo. Ali, em sua presença, devemos encontrar o significado e tranquilidade interior, em vez de sermos glória a Deus, aleluia. Em vez de sermos tentados pela aprovação de fora, Deus deseja que encontremos a alegria que procede dele e não das atitudes dos homens inconstantes e imprevisíveis. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, abençoa essas pessoas, meu Pai, que precisa, Senhor Deus, meu amigo, Senhor Deus, para conversar, Senhor Deus, não aguenta mais, não tem ninguém para se abrir. Pai, coloca um amigo, meu Pai, ajuda eles, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Faz deles, meu Pai, um amigo, Senhor Deus, meu Pai, para que eles venham se conversar, Senhor Deus, que ele venha encontrar pessoas sinceras, pessoas bondosas, pessoas, meu Pai, que possam escutar, Senhor Deus, meu Pai, sem julgar, Senhor Deus. Pai, abençoa, Senhor Deus, a amizade, meu Pai, desse povo, abençoa a amizade dessa pessoa, Senhor Deus, toma eles nas tuas mãos e ajuda, Senhor Deus, é que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. E todos na paz do Senhor Jesus.